Olá, pessoal. Então aqui bem resumidão, tá? Algumas dicas de redação pra gente se preparar aí pra redação do Enem, domingo já, né? Agora tem a prova de humanas e aí a nossa querida redação junto, né? Inevitavelmente. E então eu preparei aqui um material bem resumidão, tá? Pra tentar dar para que vocês tentem memorizar algumas técnicas, tá? Algumas dicas, porque assim, claro que tem o tema, né, que vocês têm que saber sobre o que vocês vão escrever, vocês têm que entender do tema que vocês vão escrever, mas tem muito de técnica também, tá? E quando a gente tem ali uma estrutura já na mente, a gente já chega sabendo, né, como que eu vou estruturar o meu texto, como que eu vou escrever ele, o que eu tenho que escrever sobre aquele tema, tá? Essa é a dica. O que eu tenho que escrever sobre o tema em cada parte da redação já facilita a minha vida, tá? Eu já tenho ali, já sei pelo menos um esqueleto na cabeça, já sei pelo menos que tem uma estrutura que eu já tá aqui na mente. Só chego lá e começo a escrever, né? Daí eu me preocupo lá só com o tema mesmo, e não com toda a estrutura e mais o tema, tá? Então, vamos lá. Introdução, tá? Na introdução é a minha tese. Então, se é a minha tese, eu tenho que apresentar aqui a minha opinião, meu ponto de vista sobre aquele assunto. Eu preciso apresentar aquele assunto para começar. Então, eu apresento o assunto já segundo o meu ponto de vista. Eu sugiro sempre que se use fato histórico para apresentar, uma citação para apresentar o tema, tá? O fato histórico não é necessariamente alguma coisa que passado, tá? Aconteceu há muitos anos. Não, pode ser recente, pode ser algo que aconteceu este ano, pode ser algo que aconteceu mês passado. Enfim, é um fato, tá? Este fato, claro, tem que ter a ver com o assunto, né? É uma boa forma de iniciar, de apresentar o assunto, tá? Apresentar o tema. Até dei alguns exemplos aqui de como pode começar, né? No século tal, ou daí coloca a data. Eu coloquei aqui, né, como exemplo 1988, mas se tem uma data aí. Ou pode iniciar com uma citação. Eu usei aqui este modelo porque eu li algumas redações que tiraram nota 1000, né, nos Enems anteriores, e um deles, que foi o texto que eu mais gostei, assim, mais me apaixonei, a menina foi do Enem de 2016, o tema era o combate à intolerância religiosa no Brasil. E a menina iniciou o texto com Carlos Drummond de Andrade, escreveu: no meio do caminho tinha uma pedra. Bem simples, tá? E aí ela encerra depois que ela escreveu todo o texto dela, depois que ela escreveu toda a conclusão, a proposta de intervenção, quando ela tá encerrando, ela diz: só assim, tirando as pedras do meio do caminho, ficou incrível. Bom, ela tirou nota 1000, né? Então, assim, achei muito bacana e, inclusive, né, leiam aí este poema, é bem bacana, tá? Eu acredito que ele se case bem com qualquer tipo de assunto, tá? Para citações. Ou, né, não surgiu nenhuma citação, nenhum fato para citar ali, né? Iniciem com atualmente, frequentemente, tá? Formas de iniciar a introdução, lembrando que tem que problematizar, tá? Este tema, ele tem que ser problematizado, segundo o teu ponto de vista. Tem que aparecer teu ponto de vista já aqui na introdução. Introdução, um parágrafo, pessoal. Tem essa estrutura, tá? Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, 1 parágrafo para conclusão. Aí o pessoal me pergunta muito: tá, mas eu não posso escrever mais do que um parágrafo na introdução? Pode, até pode. Mas tem que lembrar que tem um limite de linhas. Então, se chegar ali com esse pensamento, sabe? Eu vou escrever 1 parágrafo na introdução, 2 no desenvolvimento e 1 na conclusão. O texto vai ficar harmônico, vai ficar exatamente na estrutura a que se pede, né? E não tem risco de vocês ultrapassar o número de linhas e depois ter que acabar resumindo o teu texto, que tanto pensou ali para escrever, né? Tem que resumir depois. Então, tentem seguir isso, tá? Um parágrafo para introdução. Desenvolvimento.
que é a minha argumentação. Agora eu preciso argumentar. Agora, eu já falei lá na introdução do assunto, eu já apresentei este assunto, já falei que este assunto é um problema, tá? Já problematizei ele. Agora eu vou falar no meu primeiro desenvolvimento, eu divido em duas vezes, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. No 1, eu vou falar as causas deste problema. O que causou isso? Como que surgiu isso? Qual a origem? Qual é a raiz do problema? Tá? O que causou esse tipo de problema? Aí eu posso iniciar em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, nesse contexto. Pessoal, isso aqui são dicas, tá? Não são regras, são dicas de expressões que vocês podem usar para iniciar o desenvolvimento de vocês. Aí depois que vocês argumentaram, vocês vão para o desenvolvimento 2. E no desenvolvimento 2, o que nós vamos escrever? As consequências. No desenvolvimento 1, eu falei das causas, o que causou este problema. Qual é a raiz deste problema aqui? Por que chegou até aqui? E agora no desenvolvimento 2 eu vou falar quais serão as consequências. Se continuar assim, o que vai acontecer se continuar do jeito que tá? Quais serão as consequências disso? Tá? Lembrando que tem que ter um casamento aqui, tá? Desenvolvimento 1, tu iniciou ali escrevendo, em primeiro lugar, A pessoa que leu a expressão em primeiro lugar, ela espera que tenha um segundo lugar. Tem que ter uma continuação, tá? Então, tem que ter este cuidado para ser harmônico, coeso, tá? O desenvolvimento 2 tem que dar sequência para o desenvolvimento 1. Então, temos que usar aqui conectivos de sequência. Não se preocupem que tem neste material que tem os conectivos corretos que vocês precisam usar. Aqui eu já citei alguns, mas depois vocês vão ver que tem ali uma lista com para cada tipo de informação, quais são os conectivos que a gente pode usar. Certo? Então, argumentar. No primeiro desenvolvimento, com causa, falando das causas. No desenvolvimento 2, das consequências. Lembrando, aqui vocês estão argumentando. Vocês estão tentando convencer o leitor de vocês da opinião de vocês. Como que eu convenço pessoas bem instruídas, pessoas que são grandes estudiosos, pessoas que são professores bem renomados aí, que são as pessoas que vão ler a redação de vocês, né? Como que eu convenço eles? Dou minha opinião e aí eles vão ler e vão dizer, uau, fulano de tal, que recém terminou o ensino médio, pensa assim. Legal, vou começar a pensar assim também como ele. Não é bem assim que funciona, tá, gente? A gente precisa sempre fundamentar, sempre tem que ter um fundamento. Temos que apresentar algo que sustente a nossa argumentação. Tipo, quem sou eu? Temos que ter opiniões? Sim, somos seres pensantes. Então, precisamos opinar em tudo. No outro material que eu preparei lá para os meus alunos da noite, eu coloquei até o penso, logo opino. Se eu penso, eu tenho que ter uma opinião. Mas para eu convencer alguém da minha opinião, eu tenho que sustentar isso. Como que eu sustento? Trazendo citações, trazendo informações, algo que realmente faça sentido com aquilo que eu estou argumentando. Certo? E aí nós chegamos na conclusão, que é a nossa proposta de intervenção. Tá? Porque no Enem tem que ter essa proposta de intervenção. E aí, uma proposta, ela não pode ser simplesmente jogada ali, tá? Não é simplesmente uma proposta. Eu acredito que para acabar com a violência na escola é preciso que os pais cuidem melhor dos seus filhos. Isso não é uma proposta, né? Então, a proposta tem que ser levada a sério, ela tem que ter alguns elementos ali. Eu preciso apresentar como elementos uma ação, um agente da ação, um meio, como que deve ser feito, praticada essa ação, para qual finalidade, tá? Então, tenho que apresentar estes elementos. A ação, o que deve ser feito, quem deve fazer isso, como que deve fazer isso, para quê, tá? E aí o agente, em quem eu vou colocar a responsabilidade, quem que deve fazer isso. Eu coloco essa responsabilidade para quem realmente pode ser responsabilizado, tá? Como eu disse, não adianta eu dizer
que para combater a violência na escola, os pais, não adianta eu querer responsabilizar os pais, isso fica muito vago, são propostas vagas. Para acabar com a poluição, as pessoas precisam se conscientizar. Não, isso é vago, tá? Então eu tenho que botar responsabilidade para quem realmente é responsável. Governo, estado, município, instituições, empresas, escolas, ONGs, igrejas, tá? Toda essa galera aí que pode ser responsabilizada, que tem uma influência, que pode colaborar, tá? Então eu boto a responsabilidade nessas pessoas, né? Nesses agentes, tá? E aí eu falo do meio, como que eles devem agir e para qual efeito, tá? Qual finalidade. E aí estes 4 elementos precisam aparecer na minha conclusão, tá? Precisam aparecer. Mas um deles eu vou focar mais, eu vou escrever um pouquinho mais sobre um deles. Não tem uma ordem correta, não precisa ser nessa ordem que eu coloquei aqui. Neste caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não precisa ser a ação, depois o agente. Não, tá? Organizem ali desde que os 4 apareçam na conclusão. E num deles eu tenho que focar, tenho que botar mais força, mais ênfase. Como que eu inicio minha conclusão? Aqui algumas dicas de alguns conectivos, tá? Portanto, infere-se, evidencia-se, em suma, certo?